לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום. ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, במצולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים, ממצולות הים, לשאת ברכת שלום לידי כל העולם, לשאת ברכת שלום לידי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, ולא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני. אלוקים שלי, רציתי שתדע, שהחלום הזה נשאר לי כחידה. אלוקים שלי, רציתי שתדע, על החלום שלי רציתי שתדע. אלוקים שלי, רק רציתי שתדע. Shabbat Shalom, meu nome é Orhana Batia e hoje, mais precisamente, dia 3 de novembro de 2018, dia 25 de Reshvan de 5779. Hoje estou dando introdução, no caso agora, né? Vamos fazer a gravação da Parashá Vayera. Tá? Eu vou começar a leitura, né, de Terrilim, né, Salmos, capítulo 11, que diz assim: No Eterno me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma? Foge como pássaro para o teu monte? Pois eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, os destruídos fundamentos, que poderá fazer o justo? O Eterno está no seu santo templo. Nos céus tem o Eterno seu trono, e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Eterno põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Eterno é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Bom, essa paraxá, né, ela tem assim traz as respostas, né, muito interessantes, né, porque ela, inclusive, nós vamos começar ela, né, na verdade, recordando que primeiramente o pacto, né, foi feito um pacto do Eterno com Abraão, né, e o selo desse pacto foi a circuncisão, né. Na paraxá passada foi citado também que os homens de Sodoma, Gomorra, eles eram maus, né. E aqui nessa paraxá ela vai falar justamente da destruição dessas cidades, né,
que na realidade eram 5 cidades que eram para ter sido destruídas, porém foram destruídas apenas 4. E essas cidades, o que aconteceu de tão ruim, de tão mal nessas cidades? Então eu vou começar aqui a leitura da Torá, tá? E aí a proporção que for, como é que se diz? A proporção que eu for fazendo a leitura da Torá, eu vou fazendo os comentários, inclusive até de outras fontes. Apareceu o Eterno a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Meu senhor, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-me um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abrão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti, daqui a 1 ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também meu senhor, ainda terei prazer? Disse o Eterno a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Eterno a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali com aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Eterno: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Eterno faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Eterno: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Bom, continuando, né? Aqui diz assim: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Eterno. Ok. Vamos dar uma pausa aqui, né? Eu vou recorrer aqui a um livro, o livro de Yashar, ou livro dos justos, tá? Esse livro, como eu já tinha até comentado, ele faz... a Bíblia faz menção da existência desse livro, tá? Que por sinal ela é um midrash. Eu já até tinha comentado, deixa eu ver se eu acho aqui, tá aqui no site da Cefaria.
Hayash, Sefer Hayashar. Introdução. Livro de Gênesis. Vaierá. Deixa eu traduzir para o português. E o Eterno apareceu a Abraão no bosque de Manré, e o Eterno enviou 3 de seus anjos administradores para visitá-lo. Enquanto estava sentado na porta da sua tenda, Abraão levantou os olhos e eis que 3 homens vinham de longe. Abraão levantou-se, apressou-se em enfrentá-los, inclinou-se diante deles e levou para sua casa. Pronto, isso aqui já foi relatado já na leitura da Torá. Aqui, ó. Naquele tempo, todo o povo de Sodoma e Gomorra e de todas as 5 cidades eram muito pecadores e iníquos perante o Eterno e provocaram o Eterno com todas as suas abominações. Eles aumentaram suas abominações e agiram contra o Eterno, e a sua maldade cresceu muito diante dos olhos do Eterno naqueles dias. E eles tinham em suas terras um vale muito espaçoso, a cerca de meio dia de viagem. Era abastecido com fontes de água e rica em vegetação ao redor dela. E todo o povo de Sodoma e Gomorra reuniu-se ali 4 dias por ano, eles, suas esposas e filhos, todos pertencentes a eles, e ali se alegraram com música e dança. E no meio da sua alegria eles se levantavam e se apegavam às esposas de seus vizinhos e donzelas virgens, e desfrutavam de sua companhia, e depois voltavam novamente. Então aqui, o que ocorria lá, né, uma das coisas, basicamente uma festa de carnaval que ocorria, né, faziam troca de casais, né, isso era uma das coisas, tá? E viram suas esposas e filhas nas mãos de outros homens, mas não disseram uma palavra. E o levaram desde a manhã até a tarde, então voltaram para cada um para sua casa, e cada mulher para sua tenda. E aquela festa durou 4 dias por ano. Quando o estranho chegava à cidade com mercadorias que ele tinha comprado, ou se ele tinha alguns bens à venda, eles se reuniam em volta dele, todos os homens, mulheres e crianças, jovens e velhos, e eles tomavam forçando todos um pouco de seus bens, até que toda a propriedade do comerciante fosse embora. E quando o dono da mercadoria veio brigar com eles, dizendo: que modo de lidar é o que você fez comigo? Cada um separadamente, dizendo cada um separadamente se aproximava dele, e lhe mostrava o pouco que tinha na mão, dizendo: eis que não tirei de ti, senão o pouco que me deste. Ouvindo as mesmas palavras ditas por cada um deles, o pobre homem se levantava e partia em tristeza e amargura de alma. Então todo o povo seguiu e expulsou da cidade, expulsou da cidade aos gritos, né? Um certo homem que estava viajando à terra de Elã tinha com ele um asno ricamente ornamentado e carregava um manto caro de muitas cores. O manto era preso com uma bela corda na parte de trás do jumento. Passando pelo caminho, o dia escureceu sobre ele em Sodoma, e ele se sentou na rua para passar a noite, pois ninguém se importava em levá-lo para sua casa. E naquele tempo vivia em Sodoma um homem especialmente mau e esperto para fazer todas as coisas do mal, e seu nome era Ridode. Aqui no Sefaria está como Ridode. No livro de Achar, ele aparece como Redade, né? Aqui. E o homem estava em sua viagem passando pelas ruas de Sodoma, e quando o pôr do sol se deu, anoiteceu, ele permaneceu lá a fim de passar a noite, mas ninguém deixava entrar em sua casa. E naquela época havia em Sodoma um homem mau e travesso, hábil para fazer o mal, cujo seu nome era Redade. Então, continuando aqui, né, no site da Sefaria. E Ridode, ou Redade, levantou os olhos e viu o homem na rua pública, e foi até a sua presença e perguntou-lhe: de onde vens, para onde vais? E o homem respondeu: estou vindo de Hebrom e vou para Elã, onde fica minha casa.
E eu subi a este lugar, o sol se pôs sobre mim, eu me sentei nas ruas, mas não há ninguém aqui para convidar para sua casa. Embora eu tenha pão e água comigo, como também palha e ferragem. Peraí. Essa tradução aqui está meio estranha. Eu vou ler direto aqui do... Eu botei a tradução automática. Aqui, achei. Então disse: estou viajando de Hebrom para Elã, onde eu pertenço. O sol se pôs, ninguém me deixa entrar em sua casa. Embora eu tenha pão e água e também palha e forragem para o meu jumento, nada me falta. E Redade respondeu e disse-lhe: tudo o que precisa serão fornecidas por mim, mas na rua não permanecerás toda a noite. E Redade o levou para casa, ele pegou o manto do jumento pelo cabo e os trouxe para a casa dele. Ele deu-lhe palha e forragem ao jumento. E o viajante comeu e bebeu na casa de Redade, e ali ficou naquela noite. E pela manhã, o viajante se levantou de madrugada para continuar sua jornada, quando Redade disse a ele: espera, consola o teu coração com um bocado de pão, e depois vai. E o homem o fez. Ele permaneceu com ele, e ambos comeram e beberam juntos durante o dia, até que o homem se levantou para ir. E Redade disse-lhe: eis que agora o dia está em declínio. Será melhor permanecer toda a noite, para que o teu coração possa descansar. Desculpa. Cadê aqui? Descansar. E instou com ele para que ali permanecesse toda a noite. No segundo dia, ele levantou-se cedo para ir embora. Quando Redade o pressionou, dizendo: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois vai. E ele permaneceu e comeu com ele também o segundo dia. E então o homem se levantou para continuar sua jornada. E Redade disse-lhe: eis que agora o dia está em declínio, permanece comigo para consolar o teu coração de manhã, levanta-te de madrugada e vai-te. O homem não quis ficar, levantou-se e albardou o seu jumento. Enquanto ele estava selando o jumento, a esposa de Redade disse ao marido: eis que este homem permaneceu conosco por 2 dias comendo e bebendo, e não nos deu nada, e agora ele irá para longe de nós sem dar nada. E Redade disse a ela para se calar. E o homem albardou o seu jumento para ir, ele pediu a Redade para lhe dar o cabo e o manto para amarrá-lo em cima do jumento. E Redade disse a ele: que dizes? E ele disse: que o meu senhor me devolva o cabo e o manto feito com diversas cores, que tu guardaste contigo em tua casa para cuidar dele. Redade respondeu o homem dizendo: esta é a interpretação do teu sonho. O cabo que tu falas significa que a tua vida vai se prolongar para fora como um cordão. E o manto colorido com todos os tipos de cores significa que terás um vinhedo em que plantarás árvores de todas as frutas. E o viajante respondeu dizendo: não é assim, meu senhor, pois eu estava bem acordado quando te dei o cabo, e também o manto de tecido de cores diferentes, que tu retiras-te do jumento para guardares para mim. E Redade respondeu e disse: certamente eu te disse a interpretação do teu sonho, e é um sonho bom, e esta é a sua interpretação. Olha, os filhos dos homens dão-me 4 peças de prata, que é minha responsabilidade para interpretar sonhos, e de ti só existe 3 peças de prata. E o homem ficou chocado com as palavras de Redade. Redade respondeu dizendo: não é assim, mas assim a matéria se encontra. E o juiz disse Peraí, desculpa, acho que eu pulei uma parte. E o homem ficou chocado com as palavras de Redade. Ele chorou amargamente e ele trouxe Redade a Seraque, juiz de Sodoma. E o homem expôs a sua causa diante de Seraque. Interessante aqui, ó, né? O homem expôs a causa. Daqui a pouco eu vou comentar sobre essa questão aqui, tá? Diante de Seraque, o juiz, e Redade respondeu dizendo: não é assim, mas assim a matéria se encontra. O juiz disse ao viajante: este homem Redade fala a verdade de ti, porque ele é famoso nas cidades para interpretação precisa de sonhos. E o homem chorou ao ouvir as palavras do juiz. E ele disse: não é assim, meu senhor, porque foi de dia que eu lhe dei o cordão e manto. Estava em cima do jumento, a fim de colocá-lo em sua casa. E ambos disputaram perante o juiz, dizendo: assim era o problema, e o outro que declarava o contrário.
E Redade disse ao homem: dá-me 4 peças de prata que eu levo pelas minhas interpretações de sonhos. Não vou fazer qualquer desconto. Dá-me despesa dos 4 refeições que tu comeste em minha casa. E o homem disse a Redade: verdadeiramente eu te pagarei pelo que comi em tua casa, se me devolveres o cabo e o manto que escondes em tua casa. E Redade respondeu perante o juiz e disse ao homem: não te disse eu a interpretação do teu sonho? O cabo significa que teus dias serão prolongados como uma corda, e o manto um vinhedo de desejos, em que plantarás todos os tipos de árvores frutíferas. Esta é a interpretação adequada do teu sonho. Agora dá-me as 4 peças de prata que eu exijo como compensação. Para ti farei nenhum desconto. O homem gritou as palavras de Redade e ambos discutiram diante do juiz. E o juiz deu ordem aos seus servos e os levaram precipitadamente para fora da casa. Eles se retiraram do juiz, embora discutindo, e quando o povo de Sodoma os ouviu, eles se reuniram com eles. Eles exclamaram contra o estrangeiro e expulsaram-no da cidade. E o homem continuou sua viagem em cima do jumento com amargura de alma, lamentando e chorando. Enquanto ele estava indo, ele chorou o que tinha acontecido com ele na cidade corrupta de Sodoma. Então a gente percebe aqui, né, pelo contexto, que o que a gente vê, por exemplo, no sistema religioso evangélico, né, falar muito sobre Sodoma e Gomorra foram destruídas por pecado de cunho sexual. Só que na realidade não era bem assim. Tinha, além da questão, né, das orgias, né, que eles faziam, que na verdade a gente vê aqui pelo texto que era nada mais nada menos do que carnaval, né, mesma coisa de hoje, que a gente vê hoje. Havia muita corrupção na cidade de Sodoma, tá? E Sodoma tinham 4 juízes para 4 cidades. Estes são os seus nomes: Seraque em Sodoma, em Gomorra, Sharcade, Zabinac em Admá e Menon em Zeboim. E o servo de Abraão, Eliezer, chamou-os de nomes diferentes. Ele chamou a Seraque de Chacra, a Sharcade de Chacrura, a Zebinac de Quezobim e a Menon de Matzlodim. Por desejo dos 4 juízes, os povos de Sodoma e Gomorra tinham posto camas pelas ruas da cidade. E se um homem viesse a esses lugares, ordenaram que o tomasse e o forçasse a deitar em cima dessas camas. Assim que deitasse, 3 homens estariam em sua cabeça e 3 em seus pés, e o esticassem pela cama. E se o homem fosse menor que o leito, teriam que esticá-lo em cada extremidade. Quando ele gritasse para eles, não poderiam responder-lhe. E se ele fosse maior que a cama, eles afastariam as 2 extremidades da cama, até que o homem houvesse chegado às portas da morte. E se continuasse a gritar, eles iriam responder dizendo: assim será feito ao homem que vem em nossa terra. Então a gente percebe aqui também, que eu estou lendo rápido, tentando resumir o máximo, que o que aconteceu é o seguinte: quando chegava um estrangeiro nas terras de Sodoma, justamente nessas 4 cidades, eles tinham essa prática de torturar por nada os estrangeiros, né? Qualquer forasteiro que chegava na cidade desavisado, né? E quando os homens ouviam todas as coisas que as pessoas da cidade de Sodoma faziam, eles abstinham-se de ir lá. E se um homem pobre viesse à sua terra, eles lhe dariam prata e ouro e proclamavam em toda a cidade que não fosse dado sequer um pedaço de pão para comer. E se o estranho permanecesse lá alguns dias e não morresse de fome, não tendo sido capaz de obter um bocado de pão, depois de sua morte, todas as pessoas da cidade vinham e tomavam a sua prata e ouro que tinham dado a ele. E aqueles que pudessem reconhecer a prata e o ouro que lhes tinham dado, levavam de volta em sua morte. Eles também lhe tiravam as roupas e lutariam por elas, e o prevalecesse sobre seu vizinho as tomaria para si. Eles depois o levavam e enterravam sob alguns dos arbustos no deserto. E deste modo eles fizeram todos os dias a qualquer um que viesse até eles e morresse em sua terra. No decorrer do tempo, Sara enviou Eliezer para Sodoma para vê-lo e saber de seu estado. Eliezer foi a Sodoma, e ele encontrou um homem de Sodoma lutando como estranho, e o homem de Sodoma despiu o pobre homem de todas as roupas e o abandonou. Este pobre clamou a Eliezer e suplicou seu favor por causa do que o homem de Sodoma tinha feito a ele.
e ele disse: Por que tu agiste assim para com o pobre homem que veio em nossa terra? O homem de Sodoma respondeu a Eliezer, dizendo: É este homem teu irmão, ou pessoa de Sodoma, te constituir um juiz neste dia, para que tu defendas este homem? E Eliezer lutou com um homem de Sodoma por causa do pobre homem. Quando Eliezer se aproximou para recuperar a roupa do pobre do homem de Sodoma, ele apressou-se com uma pedra e feriu Eliezer na testa. O sangue fluiu copiosamente na testa de Eliezer. Quando o homem viu o sangue, ele agarrou Eliezer, dizendo: Dá-me o teu salário para que te livre deste mau sangue que está na tua testa, pois tal é o costume e a lei em nossa terra. Bom, vou parar por aqui um pouquinho, né? Essa questão de costume e lei. Eu andei pesquisando sobre os códigos penais, na verdade os códigos civis, melhor dizendo, da antiguidade, né? E eu encontrei aqui algumas coisas, né? A lei que seria contemporânea à época de Sodoma, à época de Abraão, era o Código de Ur-Nammu, tá? Isso, o Código de Ur-Nammu, ele foi mais ou menos em torno de 2050 antes do Mashiach, né? Ur-Nammu, ele era rei de Ur, né? Ur, que é a mesma cidade Ur dos Caldeus, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui, ó, Ur, a cidade de Ur, né, da região ali de Ur dos Caldeus, né, a mesma cidade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. A cidade, layout físico, a cidade supostamente planejada por Ur-Nammu, tá? Ur-Nammu fundou a terceira dinastia suméria de Ur, no sul da Mesopotâmia, após vários séculos de domínio acadiano e gutiço. Sua principal conquista foi a construção do estado e Ur-Nammu é lembrado principalmente hoje por seu código legal, o Código de Ur-Nammu, né? Então, vamos ver aqui nesse código de Ur-Nammu, o que está escrito nele, tá? O código de Ur-Nammu é o mais antigo código de leis conhecido que sobrevive hoje. É da Mesopotâmia e está escrito em tablets, na língua suméria, cerca do 2100 a 2050 AC. Então aqui nós temos aqui alguns. Aqui eu vou ler logo essa página toda. A primeira cópia do código, em 2 fragmentos encontrados em Nippur, foi traduzida por Samuel Kramer em 1952. Esses fragmentos são mantidos nos museus arqueológicos de Istambul devido à sua preservação parcial. Somente o prólogo de 5 das leis eram discerníveis. Kramer notou que a sorte estava envolvida na descoberta. Aí aqui, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui importante, né? Que eu estou destacando apenas. Pronto. Antecedentes. O prefácio acredita diretamente as leis ao rei Ur-Nammu de Ur, né? Que é a mesma cidade que eu falei, né? Ur dos Caldeus. O autor que tinha as leis escritas em tabuinhas cuneiformes ainda está um pouco em disputa. Alguns estudiosos têm atribuído ao filho de Ur-Nammu Shugui. Embora que saiba que existam códigos legais anteriores, como o código de Urukagina, isso representa o texto legal mais antigo existente. É 3 séculos mais velho que o código de Hammurabi. As leis são organizadas em forma casuística, processo de raciocínio que procura resolver problemas morais extraindo ou estendendo regras teóricas de um caso particular e reaplicando essas regras a novas instâncias. Esse método ocorre na ética e da jurisprudência aplicadas. O termo também é comumente usado como pejorativo, aqui eu até abri, para criticar o uso do raciocínio inteligente, mas não fundamentado, especialmente em relação a questões morais. Então, assim, vamos ver aqui alguns exemplos do que tinha nesse código de Ur-Nammu, tá? Pronto.
Entre as leis sobreviventes estão essas: se um homem cometer um assassinato, este homem deve ser morto. Se um homem cometer assalto, ele será morto. Se um homem cometer sequestro, deve ser preso e pagar 15 shekels de prata. Se um escravo se casa com um escravo e esse escravo é libertado, ele não sai de casa. Se um escravo se casa com uma pessoa nativa, uma pessoa livre, ele deve entregar o filho primogênito ao seu dono. Aí aqui tem algumas leis, alguns pontos, né, dessa lei de Ur-Nammu. Só que se a gente observar o código na época de Sodoma, ele era baseado, a lei, né, lei e costume na terra, ela era julgada de forma casuística, porém, ele era um casuística, ou seja, casuística seria o quê? De crime, então punição. Se fez tal crime, então seria punido. Só que era uma forma, vamos dizer assim, meio que invertida desse curso dessa lei de Ur-Nammu, né? Então a gente percebe o quê? Aqui, olha só o que foi que eu disse, né? O homem de Sodoma jogou a pedra lá na testa de Eliezer e ainda cobrou por ter jogado essa pedra na testa dele. Aí Eliezer disse, né? Tu me feriu e requeres que te pague o teu salário. Eliezer não quis dar ouvidos às palavras do homem de Sodoma. E o homem lançou mão de Eliezer e levou para a chácara e o juiz de Sodoma para julgamento. E o homem falou com o juiz, dizendo-lhe: rogo-te, meu senhor, assim e assim este homem fez. Eu feri-o com uma pedra, de forma que o sangue fluiu na sua testa. Ele não está disposto a dar meu salário. Seria a mesma coisa que a pessoa levar um tiro e pagar o assassino porque atirou nele, né? Então, vamos lá. E o juiz disse a Eliezer: este homem fala a verdade a ti, dá-lhe teu salário. Para isso é o costume em nossa terra. E Eliezer ouviu as palavras do juiz, ele agarrou uma pedra e feriu o juiz. A pedra bateu na testa e o sangue fluiu copiosamente da testa do juiz. Eliezer disse: se isso então é o costume em sua terra, dá tu a este homem o que eu deveria ter dado a ele, pois tem sido a tua decisão e tu decretaste. Ou seja, Eliezer jogou lá, tacou lá a pedra lá na testa do juiz, né? Se esse é o costume na terra, então o juiz também teria que pagar a Eliezer. Só que Eliezer já estaria devendo ao outro, né? Que jogou a pedra nele. Então, quem teria que pagar o prejuízo seria o juiz. Né? Essa aqui foi uma atitude bem sábia, né? Para sair da situação. Mas vamos continuar aqui a leitura. Eliezer deixou o homem de Sodoma com o juiz e ele foi embora. E os reis de Elão fizeram guerra contra os reis de Sodoma. E os reis de Elão capturaram todos os bens de Sodoma e tomaram Ló cativo, sua propriedade. E quando isto foi dito a Abraão, ele foi e fez guerra com os reis de Elão. E ele recuperou suas mãos toda a propriedade de Ló, como toda a propriedade de Sodoma. E naquele tempo a mulher de Ló lhe deu uma filha e chamou seu nome de Paltith, dizendo: porque Deus te entregue a ele e toda a sua família aos reis de Elão. Paltith, filha de Ló, cresceu e um dos homens de Sodoma a tomou para esposa. E se um homem pobre chegou à cidade em busca de manutenção e ele permaneceu na cidade alguns dias, e todas as pessoas de Sodoma proclamaram, como era seu costume, de não dar a este homem um pedaço de pão para comer, até que ele caísse morto sobre a terra, e assim eles fizeram. Olha, isso aqui é uma coisa muito séria, algo muito grave, porque assim, hoje a gente vê até nos dias de hoje, por exemplo, uma pessoa chegar a pedir esmola na rua, tudo bem que a gente não sabe, né, a intenção da pessoa, o que a pessoa pretende fazer com aquele dinheiro, enfim. Mas as pessoas já têm aquela mania de dizer: não dê porque ele vai gastar com cachaça, não dê porque isso. Só que a gente não conhece o que realmente a pessoa está passando. Então se torna algo muito complicado a pessoa ter esse tipo de conduta. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E Paltith, filha de Ló, viu este homem deitado na rua morrendo de fome. Ninguém lhe dava qualquer coisa para mantê-lo vivo. E ele estava prestes a morrer. E a sua alma se encheu de compaixão por causa do homem. Ela lhe deu secretamente pão por muitos dias. E a alma deste homem reviveu. Porque quando ela saía para buscar água, ela colocava o pão na jarra de água. E quando ela chegava ao lugar onde o pobre homem estava, ela tomava o pão do jarro e dava-lhe de comer. Assim fez ela por muitos dias. E as pessoas de Sodoma e Gomorra se perguntavam como este homem pode suportar a fome por tantos dias. E disseram uns aos outros: isso só pode ser porque ele come e bebe.
pois nenhum homem pode suportar a fome por tantos dias ou viver como este homem tem vivido, sem que o seu semblante se altere. E 3 homens ocultaram-se perto do lugar onde o homem pobre estava, para saber quem é que lhe trazia pão para comer. E a filha Paltice de Ló saiu naquele dia para buscar água, e ela colocou pão em seu jarro de água. Ela foi tirar água no lugar do pobre, e ela tirou pão do jarro e deu ao pobre homem, e ele comeu. E os 3 homens viram o que Paltice fez com o pobre homem, e disse: És tu então o que apoias, portanto não tem passado fome, nem mudou de aparência, nem morreu com os restantes. E os 3 homens saíram do local em que eles estavam escondidos. Eles agarraram Paltice e o pão que estava na mão do pobre homem. Tomaram Paltice e a trouxe diante de seus juízes. E eles disseram-lhe: Assim e assim fez ela, e é ela que fornece o pobre homem com pão. E é por isso que ele não morreu durante todo esse tempo. Portanto, declara-nos então o castigo devido a esta mulher por ter transgredido nossa lei. E o povo de Sodoma e Gomorra reuniu-se e acendeu um fogo numa rua da cidade, e levou a mulher e lançou no fogo, e ela foi reduzida a cinzas. E na cidade de Adimá havia uma jovem mulher quem fez igual, pois um viajante veio para a cidade de Adimá para ficar ali toda a noite, com a intenção de prosseguir para sua casa de manhã. E ele se sentou em frente à porta da casa do pai dessa jovem, para permanecer lá, pois o sol havia se posto quando chegou naquele lugar. E a jovem mulher viu-o assentado à porta da casa. Pediu-lhe um copo de água e respondeu-lhe: Quem és tu? E ele disse para ela: Eu estava neste dia na estrada e cheguei aqui quando o sol se pôs. Então eu vou passar aqui toda a noite, de manhã me levantarei cedo e continuarei minha jornada. A jovem entrou na casa e foi buscar pão e água ao homem para comer e beber. E este caso tornou conhecido o povo de Adimá, e eles juntaram e trouxeram a jovem diante dos juízes para que a julgassem por este ato. Disse o juiz: Essa mulher é digna de morte, ela transgrediu nossa lei, e esta é, portanto, a decisão sobre ela. E as pessoas dessa cidade se reuniram e trouxeram a mulher jovem, e a ungiram com mel da cabeça aos pés, como o juiz havia decretado, e a colocaram diante de um enxame de abelhas, que estava então em suas colmeias, e as abelhas voavam sobre ela e picaram seu corpo inteiro ao ponto de ficar inchado. A jovem gritou por causa das abelhas, e ninguém ligou e teve dó dela, e os seus gritos ascenderam aos céus. E o Eterno foi provocado nesta em todas as obras da cidade de Sodoma, pois tinham abundância de alimentos, tranquilidade entre eles, e ainda assim não sustentavam os pobres e os necessitados. Nesses dias, as suas maldades e pecados se tornaram grandes diante do Eterno. Então aqui a gente já tem basicamente uma explicação do que realmente o que tinha de grave que estava acontecendo em Sodoma, tá? Não só lá, como também nas 4 cidades. Continuando. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Isso aqui é a continuação da leitura da Torá, tá? Se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Eterno. Aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não proparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Eterno: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Eterno, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Eterno, falarei ainda. E se houver porventura ali 30? Respondeu o Eterno: Não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Eterno: Se porventura houver ali 20. Respondeu o Eterno: Não a destruirei por amor dos 20.
Disse ainda Abraão: Não cire o Eterno, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura ali houver 10, respondeu o Eterno: Não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Eterno e Abraão voltou para o seu lugar. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa de vosso servo. Pernoitai nela e lavai os pés, e levantar-vos-ei de madrugada, e seguireis vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito, e foram entrar na casa deles, e deu-lhes um banquete, e fez assar uns pães ázimos, e eles comeram. Mas antes de que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Bom, vamos dar uma pausa aqui. Primeiro, como é que esses homens de Sodoma sabiam que tinham hóspedes na casa de Ló, né? Eu recorri aqui a um texto. Deixa eu ver se está aqui. Não, não é esse aqui não. Deixa eu ver. Achei, acho que é esse aqui. Poxa, nem sei mais onde foi que eu achei essa página. Achei aqui, ó. Seleções de Midrash, tá? Ló convida os anjos para sua casa. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Tinham a aparência de homens. Então, ou seja, Ló não sabiam que eram anjos, tá? Para eles eram homens normais. Ló reparou neles na rua, então, e pediu: Venham passar a noite em minha casa, mas cheguem secretamente por um desvio. Porque se as pessoas daqui descobrirem que tenho hóspedes, me matarão. Não passe a noite na rua. Deixe-nos ficar na rua, responderam os anjos. É muito perigoso para você nos convidar para entrar. Mas Ló insistiu. Aprendera com Abraão, a ser hospitaleiro. Finalmente os anjos concordaram em ir para sua casa. Ló assou matzot é pão ázimo, tá? Para seus convidados. Depois disse à mulher: Por favor, dê sal aos nossos convidados para que temperem a comida. Olha só que interessante, né? Quando Abraão recebeu os anjos lá na casa dele, também ele assou matzá, né? Aqui, onde é que está escrito aqui, ó? No verso... Cadê? Não. Foi Ló. Eu me equivoquei. Eu pensei que tinha sido Abraão, mas foi Ló. E interessante que foi a mesma circunstância também, né? De comer pães ázimos, que foi quando o povo saiu do Egito, né? Então você vê que esse costume de pão ázimo não começou no Egito, no primeiro Pêssar, né? Já vinha desde da época de Abraão. E aqui, né? Justamente no dia da destruição de Sodoma, né? Continuando aqui. Depois disse a sua mulher: Por favor, dê sal aos nossos convidados para que tempere a comida. A mulher de Ló estava muito zangada por seu marido ter trazido convidados à sua casa. Pensou: Basta que lhe dá comida. Não precisam de sal para deixá-la saborosa. Podem muito bem passar sem sal. A mulher de Ló queria que suas vizinhas soubessem que Ló havia convidado pessoas, mas tinha medo de seu marido. Então usou o sal como desculpa. Disse para Ló: Vou pedir sal emprestado. Foi de uma vizinha a outra dizendo: Temos hóspedes. Você nos emprestaria um pouco de sal para pôr em sua comida?
Isso era justamente o que o povo de Sodoma precisava ouvir. Todos correram para a casa de Ló e cercaram-no por todos os lados. Então a gente vê aqui que foi a própria mulher de Ló que traiu Ló nessa circunstância, né? Quando ela foi pedir sal emprestado, usou como desculpa para pedir sal emprestado, justamente para que o povo de Sodoma soubesse que na casa de Ló tem convidado, tem hóspede. Chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou após si, e disse: Rogo-vos, pois, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, e eu vou-las trarei. Tratai-as como parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí, e acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram Ló entrar e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, teus filhos, tuas filhas, todos quanto tens na casa, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Eterno, e o Eterno vos enviou a destruí-lo. Aí aqui, vamos voltar aqui no Midrash, que eu estava lendo aqui agora. Vamos ver aqui, ó. Isso era justamente o que o povo de Sodoma precisava ouvir. Todos correram para a casa de Ló e cercaram-na por todos os lados. Entregue-nos seus hóspedes, Ló, gritavam eles. Queremos fazer com eles o que fizemos com todos os forasteiros. Ló apareceu na porta da casa e disse: Por favor, meus irmãos, implorou para as pessoas, não façam mal aos meus hóspedes. Em vez disso, dar-lhe minhas 2 filhas solteiras. Não, queremos seus hóspedes, responderam os moradores de Sodoma. Se não os der para nós, arrombaremos a porta e entraremos à força. Os anjos fizeram Ló entrar em casa e fecharam a porta. Então castigaram todas as pessoas ao redor da casa com cegueira. De repente o povo de Sodoma não conseguia mais achar a porta. Ainda assim, não desistiram de sua busca. Eram tão perversos que continuaram procurando a porta, mesmo cegos. Não desistiram até que caíram de cansaço. Os anjos revelaram a Ló: Em breve Deus vai destruir esta cidade perversa. Pegue sua família e fuja. Ló começou a juntar seu dinheiro e seus bens para levá-los consigo. Os anjos avisaram: Não há tempo para isso. Se demorar, também morrerá. Mas Ló não queria deixar seus haveres para trás. Quando os anjos viram que ele estava se demorando, pegaram-no, com a mulher e as 2 filhas solteiras pela mão, e os levaram às pressas para fora da cidade. Os anjos advertiram: Não parem, continuem andando e jamais olhem para trás. Por que não era permitido a Ló e sua família olhar para trás? Ló não era tão tzadik, tão justo, que merecesse ser salvo. O Eterno salvou e a sua família somente pelo mérito de Abraão, ou seja, pelo mérito de Abraão. Como Ló e sua família mereciam ser castigados, não lhes era permitido ver o castigo dos outros. Logo que Ló e sua família estavam fora da cidade, começou a cair uma chuva do céu. Quando esta alcançou Sodoma e as cidades vizinhas, transformou-se em piche e fogo. O fogo destruiu tudo. Ninguém conseguia escapar. Quando as pessoas começavam a correr, seus pés ficavam atolados no piche. A mulher de Ló tinha curiosidade para ver o que tinha acontecido com sua casa e voltou-se para trás. Imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Podemos adivinhar por que Deus a transformou em sal? Este foi o castigo que ela mereceu por sua maldade, quando fingiu pedir emprestado sal para seus hóspedes. No sul da terra de Israel, ainda podemos ver a região onde Sodoma foi destruída. Lá não há nenhuma vegetação. A água no Mar Morto, o Yam Hamelar, é tão cheia de sal que não pode afundar nela. Nossos sábios estabeleceram Berahot, bênçãos especiais que se diz quando se vê pilar de sal em que a mulher de Ló foi transformada. Então aqui nós temos um Midrash que fala, né, inclusive sobre o castigo da mulher de Ló, né? Por que ela foi transformada numa estátua de sal, né? E a traição dela, na realidade. Vou deixar isso aqui.
Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais nos seus genros, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens na cidade, faz-o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Eterno, e o Eterno nos enviou destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Eterno há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Eterno misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade, perto, para a qual eu posso fugir, é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isto estou de acordo, para não subverter a cidade que acabo de falar. Apressa-te e refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiver chegado lá. Por isso chamou Zoar o nome da cidade. E saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Eterno chover enxofre e fogo da parte do Eterno sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquela cidade e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Eterno. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. E ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Habitou numa caverna com ele e as suas 2 filhas. Por enquanto eu vou dar uma paradinha aqui, e eu quero mostrar aqui um trecho do documentário, falando, já mostrando a parte arqueológica, né, sobre a questão da destruição de Sodoma e Gomorra, tá? Assim como todos os habitantes da cidade. Muitos tentaram localizar no mapa essas famosas cidades do pecado. Só um minutinho, 24:10. Versículos 24 e 25. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo vinda do céu, e destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. Muitos tentaram localizar no mapa essas famosas cidades do pecado. Na década de 1970, arqueólogos hoje é a Jordânia, 2 sítios de cidades abandonadas, que podem ter inspirado a lenda bíblica. Por volta de 1979, os arqueólogos sugeriram com muita hesitação
que se existe algum fundo de verdade na história de Sodoma e Gomorra, talvez as ruínas de Bab-edra e Numeira estejam praticamente na sua origem. Houve época em que a cidade murada de Bab-edra situava-se sobre uma grande colina, de onde se avistava a planície do Mar Morto. Hoje restam somente os escombros, mas o cemitério da cidade revela sua importância. Mohamed Najjar é arqueólogo e ex-dirigente do Departamento de Antiguidades jordaniano. O cemitério de Bab-edra é enorme e nem todas as tumbas foram escavadas. Mas os pesquisadores chegaram à conclusão de que temos aqui pelo menos 20.000 campas. Até hoje há ossos humanos espalhados pela paisagem. Os cemitérios enormes são uma indicação do tamanho da população da região. Portanto, estamos falando de uma área densamente povoada e isso é muito raro para a Jordânia da Era do Bronze. Bab-edra aparentemente era uma grande cidade para a época, com provavelmente uns 2.000 habitantes. Portanto, parece que Bab-edra era uma cidade bastante importante no seu tempo. Uma civilização próspera viveu aqui durante mais de 600 anos. Mas por volta de 2350 a.C., os portões da cidade foram lacrados às pressas e ela foi misteriosa e completamente abandonada. Ninguém sabe por quê. A apenas 13 quilômetros de distância, a cidade de Numeira também mostra sinais de uma desocupação repentina. Mas lá o motivo é claro. Aqui temos um depósito de cinzas de quase 60 centímetros de altura, inclusive algumas superfícies causadas pelo fogo. E sabemos que este depósito espesso de cinzas não pode ter sido provocado pelo uso de fogo doméstico, portanto foi um grande incêndio. Ao lado da torre de defesa da cidade, os arqueólogos encontraram outras provas do desastre. Restos humanos não enterrados. Estamos aqui ao lado da torre. Esqueletos foram encontrados nesta área e acreditamos que eram de pessoas que foram esmagadas quando a torre desabou. Elas ficaram encobertas pelo entulho. E nas proximidades do Mar Morto não é preciso procurar muito para encontrar o enxofre da história. Quanto ao uso da frase fogo e enxofre, a origem do fogo é bastante óbvia. Quanto ao enxofre, é exatamente isso. De forma que estamos falando de fogo e enxofre juntos. O enxofre, tanto na forma sólida quanto gasosa, ocorre naturalmente na região e é altamente inflamável. Quando a Bíblia fala de fogo e enxofre, o que ela está descrevendo é exatamente isso. Os antigos habitantes da região estavam familiarizados com esse tipo de pedra. E é por isso que ela é citada na Bíblia. Um incêndio que consome tudo à sua volta. Duas cidades ficam em ruínas. Bab-edra e Numeira, pode Sodoma e Gomorra, uma das histórias de destruição mais famosas da Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois que Deus destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra, suas cinzas ficaram expostas como exemplo ao que vive impiamente. Infelizmente, com o passar do tempo, a localização exata das ruínas dessas cidades foi perdida. Conjecturava-se que até mesmo essas cidades nunca existiram. Porém, em meados dos anos 60,
publicação de um tablete cuneiforme que mencionava as cidades de Sodoma e Gomorra comprovou arqueologicamente a existência histórica dessas cidades. Esse tablete fazia parte de uma coleção de aproximadamente 17.000 tabletes cuneiformes, que foram encontrados nas ruínas da antiga cidade de Eba, a principal cidade da Síria do terceiro milênio antes do Mashiach. A principal teoria a respeito da antiga localização dessas cidades dizia que elas deviam ter existido na Jordânia, na orla jordaniana no Mar Morto. De fato, foram encontrados indícios de vilarejos antigos naquele local, mas nada que pudesse trazer uma prova cabal de que aquele fosse mesmo o lugar exato. Os críticos também questionavam a narrativa bíblica a respeito da destruição dessas cidades. Elas se baseavam em um artefato descoberto em meados do século XIX, chamado planisfério. Trata-se de um bloco de argila com inscrições cuneiformes. As inscrições trazem o testemunho de um astrônomo daquela época, que documentou sobre a passagem de um asteroide muito grande com mais de 1 quilômetro de diâmetro. Entretanto, novas descobertas arqueológicas estão preenchendo as lacunas e revelando detalhes incríveis. Por todos os lados dessa área imensa são encontradas cinzas compactadas que possuem várias camadas finas. Dê uma boa olhada nessa foto. Isso que você está vendo não é uma rocha, mas um grande pedaço de cinza compactada. Esse tipo de cinza pode ser encontrado em toda a região da planície israelense próxima ao Mar Morto. O mais interessante é que, incrustado nesses pedaços de cinza, podemos observar pequenas bolas de enxofre. São milhares de bolinhas dessas espalhadas por toda aquela região. Note essa coloração escura em forma de anel ao redor dessas bolinhas. Ela indica que houve combustão. Isso mostra que essas pequenas bolinhas de enxofre estavam em chamas quando atingiram essa cinza. Isso te faz lembrar alguma coisa? As bolinhas foram analisadas em laboratório e constatou-se que possuem um grau de pureza muito superior ao do enxofre encontrado na natureza. Esse formato esférico também é único. Não existe no mundo outro local onde se encontra enxofre em forma de esfera e com
tão elevado grau de pureza. Pronto, eu vou voltar aqui só um pouquinho no vídeo, que eu achei que tem uma coisa também que eu gostaria de mostrar. Pronto, achei, né? Nós temos aqui nessa parte branca, nesse grupo, esse grupinho aqui branco, né? Temos aqui, ó, o enxofre branco encontrado em Gomorra. E nesse amarelo aqui é o que é encontrado, né, na natureza, tá? Você vê a diferença entre as duas. Pronto, continuando aqui a Paraxá, nós temos aqui. Então a primogênita disse a mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume em toda a terra. Vem e façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite, pois, deram beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos de beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e chamou de Moabe, é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz a um filho e chamou de Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Tá? Aí por aqui a gente vê, né, que a família de Ló, ela não era tão justa assim, né? Foi como se trata aqui no Midrash, né? No comentário aqui do Midrash. Tinha mais outra coisa aqui, deixa eu ver se eu lembro o que eu queria comentar aqui, né? Você vê que a destruição de Sodoma, né, desse grupo de cidades, Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, você vê que o pecado maior ali era justamente a questão da falta da tzedakah. Vamos procurar aqui o que significa tzedakah, né? Tzedakah, né, é o mandamento judaico, traduzido muitas vezes erroneamente como caridade. Tem origem na palavra tzedek, justiça, sendo uma tradução mais precisa justiça social. É a obrigação que todo judeu tem de doar algo de si, quantificado no mínimo em 10% dos ganhos, ao necessitado do judeu ou filho de Noé, Bnei Noach. Também pode ser doado trabalho ou conhecimento, e todos os judeus têm que cumprir tzedakah, tanto os ricos quanto os miseráveis e as crianças. Maimônides diz que, enquanto a segunda maior forma de tzedakah é dar donativos anonimamente para destinatários desconhecidos, a forma mais elevada é dar um presente, empréstimo ou parceria, que irá resultar no receptor ser autossustentável em vez de viver com o auxílio dos outros, ou seja, não dar o peixe e sim ensinar a pescar. Ao contrário da filantropia, que é completamente voluntária, a tzedakah é vista como uma obrigação religiosa que deve ser realizada independentemente da capacidade financeira e deve ser realizada até mesmo por pessoas pobres. É uma das 3 mitzvah que podem salvar um judeu de um mau destino iminente, né? E foi justamente essa questão aqui da tzedakah, né, quando o Ló, ele libertou, né, o povo ou melhor, quando o Ló deu
como é que se diz, hospedagem lá para os anjos, mesmo sem saberem que eram anjos, né? Foi justamente isso que ocorreu. Ele deu justamente esse tipo de tzedakah, fez com que ele e as filhas fossem salvas, né? De um desastre, né? De uma tragédia, que foi o que ocorreu na destruição de Sodoma. Deixa eu ver aqui também, tinha mais outra coisa que eu iria comentar. Vamos ver aqui. Acho que eu tinha mais alguma coisa para comentar que eu não estou conseguindo lembrar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lembrei o que eu ia comentar, né? A questão de outras passagens também na própria escritura que fala da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Agora eu acho que eu fechei o livro, né? Que estava falando sobre isso. Não foi aqui, não foi no Wikipedia mesmo, peraí. Agora eu não estou mais encontrando a fonte. Mas ela é citado também em outros textos. Eu não estou achando aqui. Estava até com a página aberta e eu fechei. Deixa eu ver se eu abrir aqui no histórico para ver. Tinha um negócio que eu ia comentar ainda. Esse aqui tá completo. Pronto. Referências deuterocanônicas. Pronto, aqui tem um livro de sabedoria.
Diz assim, ó, a sabedoria resgatou um homem justo quando os ímpios estavam perecendo, escapou do fogo que desceu sobre as 5 cidades. Evidências de sua perversidade ainda permanecem. Um terreno baldio continuamente fumegante, plantas que dão frutos e não amadurecem, um pilar de sal em pé como monumento a uma alma incrédula. Porque por causa da sabedoria eles não apenas foram impedidos de reconhecer o bem, mas também deixaram para a humanidade um lembrete de sua loucura, de modo que seus fracassos nunca pudessem passar despercebidos. Então, a gente encontra aqui, né, tem várias coisas aqui que a gente pode... outra coisa também que seria interessante a gente lembrar, né, que eu vou falar aqui até de forma resumida, que foi justamente a questão lá de Nínive, né, de Jonas, né, quando o Eterno manda Jonas ir lá em Nínive anunciar que ela seria destruída, só que eles entram em Techuvá, e quando eles entram em Techuvá, ou seja, eles se arrependem do mal que eles vinham fazendo, enfim, o Eterno poupa a cidade. Então, quando a gente percebe em situações como essa, que é a de Sodoma e Gomorra e a de Nínive, né, a gente percebe que o Eterno, ele preserva, né, quando se há uma techuvá, quando se arrepende dos seus maus caminhos e se endireita diante dele, ele é misericordioso, né. Bom, vamos continuar aqui na leitura da Torá. Partindo Abraão dali para a terra de Neguebe, habitou entre Kadesh e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse, eterno matarás até uma nação inocente. Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe o Eterno em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Daí o tenho impedido eu de pecares contra mim, não te permiti que a tocasses. Então, agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, e tudo é que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isto que nos fizeste? Que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazeres tal coisa. Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de eterno neste lugar, e eles me matarão. Vou ler aqui a partir do verso 10. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor do Eterno neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não de minha mãe, que veio a ser minha mulher. Quando o Eterno me fez andar errante na casa de meu pai, eu disse a ela, este favor me farás, em todo lugar que entrarmos dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher. Disse Abimeleque, minha terra está diante de ti, e habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dê 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. Orando a Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Porque o Eterno havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão.
E visitou o Eterno a Sara, como lhe dissera, e o Eterno cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão, sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, Sara lhe dera à luz, e pôs a Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual lhe dera a luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Na realidade, não seria bem caçoar de Isaque, né? Não era questão de caçoar. Era porque, assim, tem uma parte aqui no livro de Achar que diz que a egípcia, né? Como é que se diz? A egípcia não, o Ismael, né? Ele se tornou arqueiro, né? E ele teve uma atitude em que ele estava arriscando a vida de Isaque. Então foi por essa razão que fez. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ismael, filho de Abraão, foi crescendo. Ele tinha 14 anos de idade quando Sara deu Isaque a Abraão. E o Eterno estava com Ismael, filho de Abraão, e ele cresceu e aprendeu a usar o arco e se tornou um arqueiro. Quando Isaque tinha 5 anos de idade, ele estava sentado com Ismael na porta da tenda. Ismael veio a Isaque, sentou-se em frente, pegou o arco e colocou a flecha e pretendia matar Isaque. Sara viu o ato que Ismael desejara fazer seu filho Isaque, pesou-lhe muito por conta de seu filho. E ela chamou Abraão e lhe disse: Despede a sua escrava, seu filho, pois seu filho não será herdeiro com o meu filho, pois assim ele procurou fazer este dia. E Abraão ouviu a voz de Sara e levantou-se de madrugada, pegou 12 pães e uma garrafa de água. E Abraão ouviu a voz de Sara e se levantou de madrugada. Ele pegou 12 pães e uma garrafa de água e deu a Agar e despediu-a com seu filho. E Agar foi com o filho para o deserto. E habitaram no deserto de Parã com os habitantes no deserto. E Ismael foi um arqueiro e habitou no deserto por um longo período de tempo. Então esse foi o motivo, né? Não era bem caçoar de Isaque como a gente imagina que seja, né? Bom, disse Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e pô-los nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante, pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino embaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo do Eterno chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino e daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque ficou, comandante de seu exército, dissera a Abraão: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não me mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo com a terra em que tens habitado naquela mesma bondade
com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Nada obstante, Abraão respondeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão a parte de 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam 7 cordeiras que puseste à parte? Abraão respondeu: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso chamou aquele lugar de Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba, levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Eterno, Deus Eterno. E foi Abraão por muito tempo morador da terra dos filisteus. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. E ao 3º dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Eterno: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora seis que temes ao Eterno, porquanto não me negaste teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: o Eterno proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Eterno se proverá. Então do céu bradou pela 2ª vez o anjo do Eterno a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Eterno, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade de seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão e a seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada a notícia a Abraão nestes termos: Milca também tem dado à luz a filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quécia de Razor, Pildas, Gid, Laf, Betuel. Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz a Milca, a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maca. Sobre a questão, né, do sacrifício também, da tentativa de sacrifício de Isaque, na realidade pelo Midrash, né, no livro dos Justos, ele também diz, né, que foi uma prova não só para o próprio Abraão, como também para o próprio Isaque, que na ocasião já era adulto, tá? Ele não era criança. Bom, vou dar sequência aqui, agora já para finalizar, vou fazer a leitura da Haftarah, que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 37, que diz assim: certa vez, certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Eterno. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos.
Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Diz-me o que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Este lhe chegavam as vasilhas e elas enchiam. Cheias as vasilhas, disse a ela um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retira-se-á para ali. Um dia, vindo ele ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera a seu moço: diz-lhe: eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: o que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, seu marido é velho. E disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. E lhe disse o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher, e ela deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse a seu moço: leva a sua mãe. Ele tomou e o levou a sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: manda um dos moços e uma das jumentas, para que ocorra o homem de Deus e volte. Perguntou a ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova nem Shabat. Ela disse: não faz mal. Então ela fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda. Não te detenhas no caminhar, senão quando tu disser. Partiu ela, pois, foi ter com um homem de Deus no monte Carmelo. Vendo-a de longe o homem de Deus, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Corre a seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando a ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Eterno mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Não me enganes. Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Eterno e vive a sua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu um aviso, e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e olhou ao Eterno. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele,
se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino, e este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. E agora, para finalizar, vou fazer a leitura da Brit Hadashah, né, que complementa também, porque a gente leu essa leitura da Haftarah, que fala, né, basicamente a questão da Tzedakah, né, eram milagres, só que eram milagres de Tzedakah, de justiça social, né. E quando se fala em justiça social, não é somente questão de dar esmola, ou questão financeira, né, mas até se a pessoa tem uma habilidade em alguma coisa, né, poder dar um pouco, doar-se um pouco de si na ajuda também nessas habilidades, tá? Continuando aqui, 2 Pedro 2, de 4 a 11, diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no Sheol, inferno, os entregou aos abismos das trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-os a ruína completa, tendo posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas deles. É porque o Eterno sabe livrar a provação dos piedosos, da provação os piedosos, e reservar sob o castigo os injustos para o dia do juízo. E especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Eterno. Bom, por enquanto, eu vou ficando por aqui, né? E até o próximo estudo. שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי בלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, משמיים בא אליי ואמר לי כך, באתי משמיים, עברתי נדודים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, לשאת ברכת שלום לכל הילדים, וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ומזמן הלך ואני עם החלום. אלוקים שלי, רציתי שתדע, חלום שחלמתי הלילה במיטה, ובחלום ראיתי מלאך, במצולות הים עלה ואמר לי כך, באתי מן המים, ממצולות הים, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם, לשאת ברכת שלום לילדי כל העולם. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש מעט שלום, ולא היה מלאך, לא היה שלום, ואת הבשורה לקח בני עם החלום. וכשהתעוררתי נזכרתי בחלום, ויצאתי לחפש
כשהתעוררתי נזכרתי בחלום ויצאתי לחפש מעט שלום ולא היה מלאך, לא היה שלום ואת הבשורה לקח בני אלוקים שלי רציתי שתדע שהחלום הזה נשאר לי כחידה אלוקים שלי רציתי שתדע על החלום שלי רציתי שתדע אלוקים שלי רק רציתי שתדע